Então, gente, para quem não conhece, né, tem muita gente aí que está conhecendo o AMAP pela primeira vez hoje, tá? Nós temos plugins de dimensionamento e plugins também de famílias e produtividade, tá? Então, temos aí dimensionamento de água fria, água quente, de esgoto, da parte pluvial, da parte de hidráulica de piscinas. Temos o Ignis, que é para a parte de incêndio, que adicionamos aí nessa atualização. A parte, exatamente para baixar e gerenciar famílias, todos com sua interface individual, de maneira que cada um funciona de maneira independente, tá? Então, realmente é um programa dentro do programa, né? Não é apenas um plugin aqui. Depois disso, nós temos aqui o Quick, que é para detalhamento de projeto, que a gente planeja também fazer outras melhorias e atualizações. O Snap, que é, como eu comentei, é o Microdesk, né? Basicamente brasileiro, que a gente desenvolveu, bem bonitinho e fácil. Fica ainda na aba lateral aqui para você poder utilizar ou botar os atalhos. E agora, né, falar do nosso querido e novo plugin, que é o Plotter, tá? Vou clicar aqui para a gente visualizar. O que é que a gente pensou, gente, quando a gente definiu a criação de um plugin para exportação? Muita gente falou, poxa, o Revit já não exporta nativamente. Ah, mas já não tem plugin disso. A gente pensou, caramba, existe, o Revit exporta de maneira nativa, né? A gente pode clicar aqui, ele exporta em lotes até PDFs, só que de maneira isolada. Então, por exemplo, ele não exporta ao mesmo tempo PDF, DWG, IFC, imagem, tabela de Excel. Então, por conta disso, nós falamos, vamos desenvolver um plugin. Existem outros no mercado, com certeza, porém, assim, o que é que a gente pensou? A gente quer oferecer uma solução completa, para facilitar a pessoa, não ter que lidar com 30 mil contas aí de plugin aqui, plugin ali, instalo isso, instalo aquilo, não. Bora centralizar tudo que o nosso foco é, que é os projetistas de hidrossanitário, tá? Deixando bem claro, né? Até as funções aqui deixando bem nítido isso. E para que vocês não tenham que ter muitas plugins, muita coisa instalada no Revit, ou seja, baixou o Revit, baixou o AMAP, pronto, já tem tudo que precisa para projetar em alto desempenho e alta produtividade, tá? Quando a gente concebeu as telas e o fluxo, o que é que a gente pensou? A gente queria que vocês tivessem um trabalho de configuração uma vez, e depois disso vocês escolherem os frutos, né, dessa configuração, ou seja, ganhar produtividade. Não precisa a gente ficar configurando o estilo de PDF, estilo de DWG, estilo de imagem, enfim, toda vez que você vai plotando. Então, o que é que a gente definiu, né, como interface inicial? A gente tem as configurações gerais. Aqui são nomenclatura. Aí, antes de dar falar da nomenclatura, temos a parte de PDF, ou seja, você vai configurar tudo que você já tem aí normal, tá, no Revit, por padrão, qualidade, orientação, tudo certinho, vínculos, para que você consiga visualizar da maneira adequada, certo? E configurar, seja PDF, seja DWG, a gente configura o IFC, que já exporta junto também, e exporta as imagens, tá? E todas as configurações. Excel a gente também tem aqui como exportar, tá? E você configura isso tudo uma vez. Salvou? Prontinho. A partir de agora, vou fechar aqui, tudo vai funcionar com aquelas configurações. Ou seja, não precisa toda hora que você vai plotar, você tem que ficar vendo isso, tá? Porque a gente percebeu que há um padrão dentro da plotagem dos projetistas. Então, não é a cada projeto que ele precisa mexer nisso. Então, a gente trouxe isso como inovação, tá? Para reduzir uma camada e um processo aí durante a exportação. E também a interface que a gente deixou de uma maneira bem simples. Ou seja, primeiro, olha como é simples. Eu escolhi aqui o que é que eu quero exportar, vou selecionar tudo. Pronto. A partir do momento que eu cliquei em tudo, eu posso escolher assim. Dentro do meu projeto, aqui está todas as coisas possíveis do projeto. O que é que eu quero exportar? Vou até tirar esse exibir tudo, mas vamos supor que nesse projeto aqui eu tenho as folhas de projeto, vou marcar todas as folhas, certo? Quero exportá-las. Depois delas eu vejo, deixa eu pensar aqui, tem alguma coisa, alguma vista 3D, por exemplo, que eu queira exportar ela em um formato IFC, em um DWG, você tem como, tá? Uma vista específica, tá? Se fazer essa alteração, mas nesse caso aqui não. Desenhos, você tem as folhas de desenho. Ele segue todo o padrãozinho, gente, que está aqui, ó, na aba lateral do nosso Revit. Então, tudo que você já conhece, ele vem. Tabelas, ele vai mostrar aqui todas as tabelas. Ó, tem dois grupos aqui, várias tabelas, e ele vai mostrar uma por uma aqui. E dentro dessa, eu vou botar aqui, ó, identificadores de acessórios e conexões. Acessório de tubulação e conexão de tubulação. A gente tem duas tabelinhas, posso colocá-las, tá, dentro do projeto. Se eu quiser visualizar só a folha, também tem. Só o que está selecionado, ele vai filtrar. Ó. Mesmo que eu marque várias coisas aqui, ele só vai exibir o que de fato você selecionou para plotagem para você conferir. Ah, era isso que eu queria plotar mesmo. Aí aqui na direita, você ainda tem como personalizar, dentro de cada item, o que é que você quer exportar. Por exemplo, quer exportar o PDF, quer exportar apenas o DWG. Você pode limpar aqui, ó, essa folha eu quero só o DWG, quero imagem. Então você tem essa flexibilização, tá? Por exemplo, aqui eu vou desmarcar a imagem, por exemplo. Não vou exportar imagem de plantas e de uma tabela, por exemplo, mas vou pegar aqui, exibir tudo, tirar aqui, pegar uma vista 3D, por exemplo, da casa de bombas, marcar ela aqui, e depois eu quero gerar arquivo da imagem dessa casa de bombas, perfeito? Selecionou tudo que você precisaria, marca aqui para ver só. A gente selecionou aqui uma vista 3D para exportar uma imagem, uma folha para exibir o PDF DWG, duas tabelinhas de Excel, uma folhinha, outra folhinha aqui, pronto, tudo certinho. Configurou? A gente tem agora padrões de nomenclatura, tá? Vem por padrão algumas informações, tá? Mas você pode criar os seus padrões de detalhamento e de nomenclatura. E tá bem simples aqui, ainda fica com um exemplo, tá vendo, mostrando como é que vai ser gerado esse arquivo.
Dá para vocês entenderem como funciona. A gente tem separadores, esse tracinho, por exemplo, ó, vou gerar um novo perfil aqui, tá? Aqui eu vou renomear, botar aqui padrão plotter. É a apresentação do plotter. Perfeito, vai ser esse novo perfil que eu criei. E dentro dele, ó, você vai poder escolher o que é que você quer que exiba. O nome da vista, aqui um separador. Quando você clica no mais, ó, você pode botar até um texto livre. Ó. Live, por exemplo, pode botar separadores, combinar vários textos, ó, não tem limitação, ele já vai mostrando. Ó, se for uma vista, aparece, se for uma tabela. Aqui, como é um texto livre, vai aparecer todos esses itens, tá? Mas à medida que a gente vai avançando, eu vou colocar aqui um separador, que ele já vem por padrão esse separador, mas você pode modificar, tá vendo? Sem problema nenhum. A edição é livre. E parâmetros. Ele consegue puxar todos os parâmetros que você possui aqui, tá? Dentro do Revit, ó. Ele vai puxando e ainda informa, por exemplo, ó. Esse daqui, esses parâmetros se aplicam apenas a alguns tipos. Ou seja, se eu clico aqui, ó, em número da folha, por exemplo, ele só vai se aplicar a folha, a vistas e ao IFC global, por exemplo. Tá vendo como ele está sendo exibido aqui, tá? Se eu aplicar aqui, por exemplo, apenas o eixo guia, ele vai modificar e apresentar aqui apenas, ó, na folha, porque é um parâmetro azulzinho, tá? Específico da folha. Se eu for pegar o da vista, ó, modelo da vista, ele apresenta apenas onde tem vista. Então aqui já dá uma pré-configurada para facilitar a gente a entender o que é que vai ser exibido, tá bom? Então você pode também, por exemplo, até selecionar aqui, a gente deixou até o nome do arquivo do Revit. Então, se você já tem uma padronização durante a elaboração do seu projeto, de ter um nome de arquivo, por exemplo, do Revit padronizado, então você bota ele como até primeiro item, ó, você pode ir avançando, ó, mexendo aqui, ó, tá vendo que tem essa flexibilidade também de modificar, e organizando e escolhendo aqui o seu padrão de nomenclatura. Para facilitar, vou botar aqui mais outro parâmetro que vai ser aqui, por exemplo, o número da folha e o da vista, vou botar outro separador. Na verdade, antes, ó, vou botar um parâmetro aqui no meio, que vai ser a revisão. Deixa eu procurar aqui, acho que revisão, data da revisão atual, número da revisão. Você pode pesquisar, ó, revisão aqui, ó. Tá vendo que ele busca? Botar aqui a revisão atual no meio e depois o número do arquivo. Vai ficar facinho, vou salvar aqui. Salvei. Quando eu clico aqui, Live Plotter, pronto. Todos os meus arquivos que eu desejo exportar, ó, já está com o nome do arquivo do Revit. Tá vendo aqui em cima? Vocês podem ver a revisão. Esse aqui é uma vista 3D. Não existe uma revisão atrelada a uma vista 3D. Não é um parâmetro de vistas. Então, por isso ele não se aplica. Tá vendo? Então, tudo que não faz sentido ser aplicado, né, ele vai e não aplica. Por exemplo, ela tem um parâmetro aqui, que é o número da vista, que é vista 3D bombas. E aqui não está sendo exibido. Está sendo exibido o setzinho justamente por isso. A revisão atual não tem. Esse rev é o nome do arquivo aqui. Engraçado. E se você quiser, você pode, ó, remover e ela não vai ter dano no padrão de nomenclatura. Você está removendo aqui dentro dessa exportação. Ah, eu apaguei sem querer. Como é que eu volto? Um clique aqui, ó, você também já volta ao padrão que você escreveu e organizou anteriormente, tá? Então, de maneira organizada, você pode ter aqui, ó, o número dos arquivos, as folhas, as tabelas. Se quiser, por exemplo, essa tabela em específico aqui, eu queria colocar, ó, acessórios. Então, você pode tranquilamente mexer nisso. Essa daqui, por exemplo, queria botar aqui conexões. Ele fala aqui que está diferente do padrão. Se eu quiser retornar o padrão, com um clique eu retorno, mas deixa de uma maneira bem personalizada a nomenclatura, para facilitar de fato a exportação, tá? Indo para avançar, ele mostra aqui tudo que vai ser exportado, em que formato cada coisa vai ser exportada, para a gente ter uma análise, né, em tempo real do que está sendo, aquele tempo que você vai tomar aquele cafezinho. Vou botar aqui na pasta de downloads mesmo, vou criar uma nova pasta aqui, tá bem bagunçadinha, né? Apresentação, plotter, não liguem não. Prontinho, já criei uma nova pasta, vai salvar nessa daqui. Vou avançar e pronto. Aquela hora que você vai tomar um cafezinho, já configurou tudo, depois é só mandar para o cliente e você vai esperando. É o tempo que ele vai exportar primeiro o IFC, depois vai gerar o PDF, vai gerar o DWG e vai item por item aí, sem agonia. Então, pessoal, de maneira bem direta e simples, tá? O produto está bem completo. Você escolhe de maneira rápida. Escolhe o que é que você quer exportar. Botar aqui uma coisa mais simples. Com base nisso, você escolhe, por exemplo, quero só folhas. Vou exportar aqui, por exemplo, todas as folhas do meu projeto. Já tem um padrão de nomenclatura ativo, que foi Live Plotter, é só ir avançando. Avançou, gerou. Isso em segundos. A partir do momento que você fez aquela primeira configuração inicial da nomenclatura, depois é só aproveitar aí a agilidade e precisão, né, de tudo. Afinal, você pode gerir aqui, ó, quantos perfis vocês desejarem aí de exportação, se tiver para um tipo de cliente, para um tipo de construtora, para um arquiteto. Então, tudo isso você já pode padronizar e depois só colher os benefícios disso com a produtividade. A gente está sempre buscando, de fato, trazer as melhores soluções possíveis para vocês, tá? A gente ouve nossa comunidade, escuta os anseios de vocês e implementamos sempre tudo, né, que a gente consegue. Obviamente, né, a gente sabe que as limitações que é fazer um plugin no Revit, as limitações que é, de fato, fazer coisas que funcionam, né, como o Lucas falou. Basicamente, né, não adianta a gente fornecer
famílias ou funções que não estão completas. A gente busca testar passo a passo. Se vocês verem, as famílias que a gente usa para os projetos são bem compatibilizadas, são todas feitas com muito cuidado. Então, com certeza, podem esperar sempre isso de nós. Vamos estar sempre à frente, sempre caminhando. Ainda tem abas que estão cinzas, elas vão aparecer. Tem famílias que precisam ser desenvolvidas e a gente tem completa ciência, estamos trabalhando nisso, com certeza. Tem outras disciplinas que o AMEP poderia ajudar também, o pessoal comenta muito sobre gás, né, para fechar aí de fato o pacote completo aí da parte hidrossanitária. Já estamos também de olho em tudo isso, tá? E com certeza, pouco a pouco, nós vamos trazendo para vocês, né, de uma maneira bem didática, bem simples, né, como a gente está fazendo aqui, né, sempre com um jogo bem aberto, apresentando de fato a realidade, simulações reais, projetos reais e feedbacks também reais de pessoas que utilizam no dia a dia e com certeza ganham muita produtividade aí nos projetos.